Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma mesa do nosso podcast A Grande Virada e hoje temos uma super convidada muito especial que tem uma profissão diferente que eu acho que nem todo mundo conhece, mas ela vai nos explicar exatamente em detalhes como funciona. Tudo bem, Aline? Boa tarde, como vai? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, né? E falar um pouquinho da minha trajetória e também da minha profissão bem peculiar. Ah, que show de bola. Aline, eu tenho uma forma de iniciar aqui o nosso podcast apresentando a pessoa que está aqui na mesa comigo para quem é de casa e não conhece. Então tem um textinho aqui que eu vou ler de apresentação para você. Bom, tem histórias que nascem de uma convicção silenciosa e vão ganhando forma conforme a vida pede posicionamento. A Aline é esposa do Matheus, é mãe da Clarice e do Benjamin, uma mulher guiada pela fé, pelo cuidado com as pessoas e por um senso muito claro de propósito. Empresária e fisioterapeuta pélvica, foi no dia a dia com decisões firmes que ela construiu o seu próprio caminho e transformou um cenário de pouca valorização em um trabalho com identidade que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Entre a rotina com a família, a disciplina e a coragem de fazer diferente, ela traz uma visão muito lúcida sobre crescimento, valor e construção do negócio. Aline, seja bem-vinda. Vamos começar? Obrigada. Vamos lá, Aline. Fala um pouquinho para mim como é que você atua profissionalmente, o que de fato você faz no seu consultório, na sua clínica, como funciona o seu trabalho para que as pessoas possam entender o que é, de fato, ser uma fisioterapeuta pélvica. Tá. Vamos lá. Bom, eu atendo homens e mulheres, né? Então é importante. Às vezes a gente pensa que a fisioterapia pélvica é só para gestantes, né? Então atendo os dois públicos com disfunções pélvicas, sejam elas disfunções urinárias, fecais, sexuais. Então quais são, né? Incontinência urinária, perda de urina, dor na relação, endometriose, cólica, constipação, incontinência fecal, e nos homens disfunção erétil, ejaculação prematura, pós-operatório de próstata. Então é bastante coisa. E por incrível que pareça, a única coisa que eu não atendo é gestante, por ser algo que tem muitas fisios fazendo. Tá. Então eu optei em seguir um caminho mais difícil. Mas principalmente hoje a minha maior atuação é com pacientes com queixas sexuais, né? Então, pacientes com dor na relação, baixa libido, baixa lubrificação. Hoje eu atendo sozinha lá no consultório, sou só eu, tenho a minha assistente. E eu trabalho com tratamento, então varia bastante de cada paciente, é um tratamento individualizado, personalizado para cada paciente. Existe além das consultas, um acompanhamento também. Então, sempre que a gente pensar, eu sempre falo isso para os pacientes, a gente tem que pensar no assoalho pélvico como um músculo. E como qualquer outro músculo, ele pode ter disfunções. E a fisioterapia, ela trabalha reabilitando as funções. Então, eu reabilito função da parte urinária, sexual e fecal, que é toda a parte pélvica, né? Então, tudo que for envolvido nessa parte, qualquer coisa mesmo, que a gente tem muitas coisas, mas assim, os principais que chegam até mim são esses. As pessoas, normalmente o paciente chega até você por uma recomendação médica ou ele pode chegar por conta própria? Como é que funciona isso? Eles chegam, a maioria por conta própria. Existe uma indicação, né? Alguns médicos indicam, mas ainda é pouco indicado perto do que nós precisaríamos. Hoje, o meu maior público vem pelo Google, pelas redes sociais, pela indicação. Então, a fisioterapia, ela pode ser feita assim como primeiro contato. Então, não precisa de uma indicação médica. O paciente pode ter a queixa, me procurar e eu faço o primeiro atendimento. Você falou um pouquinho de alguns sintomas, mas assim, quando você fala assim, o paciente ele vem pelo Google, como é que o paciente procura no Google? Quais são as dúvidas? Quais são as questões que as pessoas tendem a buscar respostas e chegar até você? Tá. Geralmente, os pacientes procuram assim, tenho dor na relação, o que é bom? O que eu preciso fazer? Estou perdendo xixi, o que é bom para isso, né? Ou fisioterapia, porque às vezes as redes sociais hoje, ela deu um boom muito grande sobre isso. Então, às vezes, a pessoa vê uma profissional de outro lugar falando sobre isso e procura no Google, fisioterapia pélvica em Mogi. Aí elas veem assim, mas geralmente a maioria vem quando tá com alguma dor, e fala assim, eu estou com dor na relação. O que é bom? O que procurar? O que fazer, né?
a maioria que vem de dor na relação, e incontinência urinária geralmente vem mais pelos médicos, assim. Ah, tá. Então, mais ou menos isso. Tá. Aí uma curiosidade que eu queria trazer aqui para a mesa, que eu acho que é legal para quem vai nos ouvir, que é o seguinte: quais são as principais dúvidas ou informações equivocadas que as pessoas têm em relação a esse mercado e que a gente precisa desmistificar aqui nesse bate-papo, para as pessoas pararem de pensar errado, começarem a ter uma clareza mais científica sobre como funciona o corpo humano, como funciona a saúde, e poder entender um pouco mais dos benefícios que o que você faz, enfim, o seu procedimento pode trazer. Tá, então, primeira coisa é que a maioria das pacientes chegam assim, falando que já questionaram o médico sobre a dor na relação. E muitos orientam a tomar um vinho, relaxar, usar lubrificante. Então, esse é o primeiro mito. Tá. A paciente que tem dor na relação, ela não vai melhorar sozinha. Uhum. Ela não vai melhorar tomando um vinho, relaxando mais, usando uma lubrificação. Não vai. Isso é bem certo. Então, elas vêm muito com essa estigma, né? Uhum. Eu não consegui relaxar. Não, você não vai conseguir relaxar de fato, porque a musculatura está tensa. Outra coisa é que, quanto mais velha eu estou, maior eu tenho incontinência urinária. Não, é mentira também. Uhum. Porque eu tenho pacientes novas que têm incontinência urinária, que nem tiveram filhos. Ou que, quando eu tiver filho, vai melhorar a minha dor na relação. Mas a verdade é que a gente pega as pacientes que não conseguem ter filhos porque não conseguem ter penetração. Então, tem tantas coisas. Quando você fala, por exemplo, de uma mulher que ela tem dor na relação e ela vai procurar você, é só com ela ou você também tem que fazer algum tipo de trabalho com o esposo? Como geralmente funciona? só com ela. Só com ela? Acredito assim, os maridos, os companheiros, inclusive eu tô com algumas pacientes que os próprios maridos procuraram para elas, assim. Legal. Então eles já estavam no nível assim, pô, não aguento mais ver minha mulher sentir dor e agora eu preciso procurar alguma ajuda. Então, a única orientação que eu sempre falo para eles é terem paciência, né? Então, aqueles que acompanham. Mas o meu trabalho mesmo fica mais com a mulher, né? Uhum. Legal. E aí a gente está falando de mulheres de todas as idades. Todas. Desde adolescentes até mulheres terceira idade. Sim, eu tenho pacientes de 17, 18 até 80 anos. Então, varia muito, assim. Óbvio que a dor na relação, a procura é maior por pacientes mais novas, porque elas estão no início da vida sexual, então elas começam a perceber e hoje elas já têm esse conhecimento de que não é normal, realmente eu preciso tratar. Porém, eu pego algumas pacientes muito mais velhas que já passaram dessa fase e aí falam assim, eu sempre tive dor, mas elas vêm por outra queixa. Ela vem por uma incontinência, né, uma perda de urina, por um prolapso, que é quando a gente fala popularmente a bexiga cai. Tá. Então, elas vêm por outras queixas, mas que começou lá com 19, 20, 30 anos, sabe? A menopausa interfere em alguma coisa? Interfere. A baixa de hormônios fazem com que a nossa musculatura atrofie mesmo. Tá. Então, o processo da menopausa intensifica esses sintomas. Assim, então, eu falo para os pacientes, se você não teve filho, se você não teve nenhuma cirurgia, mas você entrou na menopausa, se você teve alguma queixa mais nova, vai intensificar no pós-menopausa, com certeza. E aí o procedimento é recomendado. Isso, sim, com certeza, 100%. Porque nelas vem mais a questão da atrofia, de sentir dor ao tocar, de diminuir as idas ao banheiro, de ter infecção urinária recorrentes, devido a não relaxamento da musculatura e a diminuição das idas ao banheiro faz com que aumente essas recorrências de infecção. Falar um pouquinho também de um tabu aqui, que para o homem a questão da ejaculação precoce, etc., é muito delicado, né? Sim. Como é que você encara profissionalmente isso? Os pacientes chegam até você e falam abertamente, têm receio de falar. Como é que funciona esse mundo, assim, para destravar, né? Porque, pô, imagina, a pessoa ter uma relação sexual que ela não é feliz, que ela não está contente, pô, precisa buscar ajuda. Sim. O que a gente pode orientar para essas pessoas? Geralmente, os homens que procuram em relação à ejaculação prematura são homens mais jovens. Tá. Então, são homens ali entre 30 a 40 anos que estão num processo ali de, meu Deus, né, tá acontecendo isso comigo. E eles começam a procurar no Google, né, o que fazer, o que tratar, ou vão no urologista. Ainda nós não temos essa conscientização da parte até dos médicos que a fisioterapia é indicada. Hoje, atualmente, eu sou uma das únicas fisioterapeutas pélvicas que atende homem em Mogi na região inteira. Tá. Então, vem pacientes de todos os lugares, Ferraz, Poá, Itaquá, São José, enfim.
Só que existe um mito, na verdade, um preconceito mesmo, né? Deles entenderem. Geralmente, os homens mais novos têm mais resistência, né? Então, eles ficam mais resistentes. Pô, eu sou novo, e aí também tem uma barreira porque eu sou mulher também. Mas aí, quando eles se veem no sentido, não tem outro profissional para me ajudar, não tem um homem fisioterapeuta pélvico, né, para ajudar, eu preciso vir. Eu tento sempre trazer com muita naturalidade, falando assim pra eles, olha, eu trabalho com isso, eu faço isso todos os dias, então tem uma forma de eu me portar, inclusive. A forma como eu me visto, quando eu vou atender homens, eu sempre estou paramentada, para que isso, até que deixe eles um pouco mais confortáveis, tipo, eu estou com uma profissional. Mas a realidade é que muitos homens vêm, inclusive, sem a esposa saber. Que é uma questão que eles têm, mas que às vezes a esposa nem percebeu, porque eles vão disfarçando ali para conseguir não atrapalhar, mas até o momento que não aguentam e aí procuram. Então eles vêm mais pela parte do Google, ou às vezes por indicação, assim. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Aline empresária. Aline, qual foi o momento de virada na tua vida, né? Qual foi o momento que você falou assim, cara, tive um estalo aqui, quero ir para uma outra direção, quero seguir um outro caminho. Eu sei que você passou por um processo ali de não estava feliz profissionalmente, falou, opa, vou para cá. Como é que foi isso na tua vida? Como é que você enfrentou esse momento? E quais foram as soluções que você encontrou ao longo desse processo de se redescobrir? Bom, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser fisioterapeuta pélvica. Mas os meus professores me desestimularam. Me desmotivaram muito, falando que era uma área muito difícil, que eu não ia conseguir, que era uma área com muito preconceito. Realmente é. Mas não é uma área muito difícil, é uma área mais com muito preconceito. Então eu segui por um caminho mais fácil. Então eu vou para ortopedia, né? Comecei a fazer cursos para pilates, ortopedia, e fui para esse caminho. Só que eu não era feliz, assim, sabe? Eu me sentia mais da mesma ali, fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Porque você pega uma sala de 40 alunos, eu e mais uma foi para pélvica, o resto é ortopedia. Então eu meio que segui a manada ali por questões assim, tá bom, vou seguir o que eles estão me orientando, porque eles são profissionais há mais tempo que eu. No caminho eu percebi que não era isso. Então ali, uns 3 anos de formada, então eu sou 8 anos formada. Há uns 3 anos de formada, apesar que a gente está em 2026, né? Então sou 9 anos formada. Então 9 anos. Então ali com os 3, 4 anos de formada, eu ainda estava seguindo isso, trabalhando para outras pessoas. Até o momento que quando eu engravidei do meu segundo filho, eu falei, cara, eu não quero mais isso pra mim, sabe? Eu não quero ficar indo atender a domicílio, que eu atendia a domicílio. Eu atendia em São Paulo, levava maca, levava mala pesada, ia de ônibus, ia de trem, ia de Uber, fazia um corre doido, assim. E tava naquela correria insana de sair de casa às 7 da manhã, voltar às 11 horas da noite. Eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim, eu vou seguir o meu sonho. E aí eu comecei a procurar pessoas que me ajudassem nisso, né? Então a primeira coisa que eu fiz e que deu muito certo foi uma mentoria. Então eu fui para uma mentoria de fisioterapia pélvica mesmo, que ela ensinava a trabalhar com tratamento e não com sessões avulsas. Então, é até uma coisa que na faculdade a gente aprende muito, que fisioterapia ganha pouco, que fisioterapia não dá dinheiro, que fisioterapia você vai passar fome, era isso que a gente ouvia. E aí eu comecei a ver essa mentoria dessa pessoa, era uma físio também, mostrando um caminho totalmente oposto, falando, não é assim que as coisas funcionam, é você olhar para a fisioterapia como um negócio, dá para dar certo, não é só pelo dinheiro também, mas pela questão de desenvolvimento mesmo do negócio. E aí eu comecei a fazer a mentoria com ela e aí realmente a minha vida mudou, porque eu entendi que o meu trabalho tinha um valor, que era necessário investir no meu trabalho e que eu tinha algo na minha mão muito precioso, que era uma exclusividade, inclusive. Então, até esse momento, você era uma profissional liberal. Sim. Aí, a partir dessa mentoria, você virou uma empreendedora. Você falou, vou ter a minha clínica, vou ter o meu CNPJ e a minha vida vai mudar. Foi mais ou menos isso. Foi isso, exatamente isso. Eu segui atendendo a domicílio, não tinha lugar certo para atender, atendia em todos os lugares, ainda atendia muito ortopedia, pilates, atendia de tudo. Nessa época, você ainda não tinha filho? Tinha já, que a Clarice nasceu. Caramba. A Clarice nasceu no 2º ano da faculdade. Então você tava nesse rolê, vou para São Paulo, vou isso, vou para cá, chego em casa à noite com uma criancinha pequenininha. Com uma criancinha que não dormia.
Meu, que loucura. Então eu e o Matheus se formamos, né? Meu marido se formamos com ela. Então quando a gente se formou, ela tinha 2 aninhos. Tá. Então ela tá na nossa vida desde sempre, assim, dessa doideira. Então isso também me impactava muito. Porque quando veio a pandemia, que foi mais ou menos esse processo, eu falei, eu não conheço a minha filha, eu não ando com a minha filha, eu não sei quem é minha filha, porque ela é cuidada por outras pessoas, enquanto eu tô aqui nessa correria. E eu falei, não, eu quero mudar isso, né? Eu sempre quis trabalhar por conta. Eu nunca quis ser CLT, não era meu sonho. Eu entendia que isso era muito desvalorizado. A fisioterapia é muito desvalorizada, né? E aí eu falei, não, isso eu não quero. Então eu já trabalhava por conta desde o momento que eu saí da faculdade. Mas no momento que eu falei, não, agora eu quero abrir meu negócio. Inclusive a Isa, que foi minha mentora, ela sempre me incentivou muito. Tipo, vai, abre, você consegue, você é capaz, você vai conseguir. E foi realmente isso que aconteceu. Eu abri o consultório e as coisas parece que deslancharam, assim. De uma forma, ainda não estou onde eu quero, mas se eu olho para trás, até escrevendo sobre isso, eu falo, eu já passei por muita coisa. Né? Já passei por muita coisa. Porque não é fácil você atender a domicílio em São Paulo. Eu atendi em São Paulo. Era a zona leste, sul, oeste, e daqui a pouco tava na leste de novo, e aí eu chegava em casa... hoje eu não teria saúde pra isso. É um rolo compressor, assim, né? Você chega em casa sem energia nenhuma, né? Pegando trem lotado, com maca, com bolsa... E eu falava, senhor, eu não vou dar conta disso até os 30 anos. Eu não tinha 30 ainda, né? Tenho 32, ainda era muito nova. Mas aí eu falei, agora eu preciso. E aí quando eu decidi abrir o consultório, eu tinha medo, né? Será que eu vou ter clientela? Eu tinha muito estigma de que Mogi não teria clientela pra mim. Que as pessoas em São Paulo pagavam melhor e em Mogi pagavam ruim. Só que a gente vê isso de uma forma, porque a gente olha o outro, né? Então, eu olho uma outra físio ganhando pouco em Mogi, eu falo, não quero isso pra mim, porque querendo ou não, eu ganhava relativamente bem em São Paulo. Aí eu falei, não, mas eu posso fazer a diferença, eu posso fazer... Então, eu ainda estou nesse processo de mostrar uma outra cultura para as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com a fisioterapia que paga super pouco, com a fisioterapia que trabalha por sessão, e aí eu venho com uma outra cara. Então, assim, olha, o meu trabalho, ele tem um valor, porque eu me investi muito nisso, e aí eu tenho um outro valor. Então, hoje eu não sou a mais barata das físios aqui de Mogi, mas eu não tenho a minha agenda vazia, minha agenda é lotada. Esse processo de sair de ser uma profissional que trabalha de maneira autônoma e virar uma empreendedora, ter a tua clínica, te deu medo, te deu insegurança? Como é que foi isso? Eu estou perguntando porque muitas pessoas que podem ouvir o nosso podcast podem estar nesse momento. De falar, dou esse passo, não dou, faço isso, não faço, acredito, não acredito, eu estou insegura, eu estou com medo. Como é que foi isso para você? O que você pode trazer para quem está nos ouvindo que poderia estar vivendo esse drama e está tentando encontrar uma solução? Eu tive muito medo, porque aí você assume uma responsabilidade de um aluguel, você assume a responsabilidade, né? O aluguel tem um contrato, então você... agora, era assim, se eu ganhasse bem, né, eu pagava minhas contas ali, mas ok, agora eu tinha um aluguel, eu tinha uma assistente, né, eu tenho, né, um aluguel, uma assistente, eu tenho as contas que o CNPJ traz, né, toda aquela carga. Eu falei, meu Deus, só que aí a única coisa que eu pensava, eu vou fazer acontecer. E você começou sem cliente nenhum? Porque os seus clientes eram de Pilates, certo? Exato. A tua clínica não é de Pilates. Não. Então você começou literalmente do zero. Do zero. Eu não tinha cliente nenhum. Tipo, dia 1 você chegou lá, sentou na mesa e falou, tá, e agora? Quem que eu vou atender? Quem que vai entrar aqui? Como é que foi isso? O que eu fiz primeiro foi assim, eu fui gradativamente. Então, o que eu fiz? Eu aluguei primeiro um espaço de uma ginecologista por hora. Tá. E aí comecei a divulgar o meu trabalho. Então, eu ia nas clínicas médicas, falava do meu trabalho para os médicos. Recebi muitos nãos, óbvio, né? Então, peguei meu panfletinho ali e falei, olha, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu trabalho com isso. E eu trabalho com uma metodologia diferente. Só eu tenho aqui em Mogi. Então, isso era um diferencial para eu chegar até os pacientes. Peguei no Instagram, abria lá, mandava mensagem para vários médicos de Mogi, falando, quero ir aí, posso ir aí, fazer uma visita. Comecei assim, aí tinha 1, 2, atendia um dia, atendia 2 dias, aí fui largando São Paulo. Quando eu entendi que, falei, não, agora eu acho que eu posso ir. Eu tinha uns 2, 3 pacientes, assim, umas 3 pacientes. Aí eu decidi abrir o meu próprio consultório. Aí eu fui, achei uma sala que eu gostei, que era um lugar legal, e fui lá. Então eu tinha ali uns 2, 3. Tá. Mas assim, minha agenda era vazia, ainda não dava pra pagar nenhum aluguel. Mas eu falei, não, eu vou fazer acontecer. E continuei. Então, até hoje, daquela época que eu fui visitar os médicos, que eu fiz divulgação do meu trabalho, chegam pessoas até hoje daquela época. Que legal. Isso tipo uns 4 anos atrás, assim.
Então, até hoje as pessoas veem, porque na clínica daquele médico, então os médicos que eu fui fazer aquela visita ainda me indicam pacientes até hoje. Então, eu sigo ainda fazendo essa divulgação, mas muito menos, porque eu nem tenho tempo mais. Mas eu colhi, então, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi, vou fazer acontecer. Então, eu vou, onde eu posso conseguir cliente, eu vou fazer isso. Aí, comecei o Instagram também, a falar mais sobre isso. Eu até mudei o meu logo, mudei toda a minha identidade visual. Legal. Falei, olha, é um novo tempo. E tem gente até que fala, mas por quê, né? Você também profissionalizou, né? Profissionalizei. Tipo, nossa, Aline, mas o que aconteceu? Em todos os sentidos. Eu olho até fotos minhas, assim, a questão do jeito de me vestir, da forma de me portar. Porque eu entendi que eu tinha que seguir um novo caminho, assim, né? Não dava pra ser mais... Ainda não me acho 100% profissional, né? Aquele nível, assim... Estamos sempre evoluindo, né? Mas eu olho pra trás e falo, até a forma que eu vou trabalhar todos os dias. Antes eu trabalhava com pilates, então você vai de tênis, vai de roupa de ginástica. Hoje eu não uso mais essas roupas porque não cabe ao meu trabalho, né? Eu tenho um trabalho de alto ticket, né? De high ticket. Então não dá pra eu trabalhar de qualquer forma. Então eu tive que pensar nisso tudo. E eu já troquei de consultório. Então eu tava num consultório e fui pro melhor já em um ano. Você começou em um... Depois, agora você tá no outro. Estou 6 meses em outro que é melhor. Que legal. Então, eu já consegui evoluir, assim, também. Porque eu vi que ali estava limitado para mim. Aí, eu fui para um outro que tá sendo 1000 vezes melhor. E eu acredito que é melhorando, né? Sim. Qual que é o teu próximo desafio, assim, pensando como empresária? É montar a equipe? Sim. E vai ser um desafio muito grande. Vai ser um desafio, né? Muito você difícil. Consegue, você pegando, por exemplo, uma fisioterapeuta formada, mas que nunca atuou, você treina, você consegue implementar a tua metodologia e colocar ela para poder te ajudar? Sim, consigo. Porém, assim, a metodologia que eu trabalho, ela tem uma patente, né? Então, eu não posso reproduzi-la. Tá. Mas o que eu tenho pensado, assim... É uma forma de patrocinar, talvez, essa formação. Porque não é uma formação muito barata, né? É um carro. Okay. É um carro popular. Então, assim, eu ainda fico tentando pensar. Ainda não tenho estratégia, mas o meu próximo objetivo é aumentar a minha equipe, né? Ter pessoas para trabalhar comigo. Trabalhar em outras vertentes também da parte mais educacional, assim, do sentido de trazer alguma coisa, algum produto online, algum curso falando sobre sexualidade, alguma coisa assim. Mas eu sei que vai ser um desafio grande. Ainda estou planejando ainda sobre isso. Legal. Quais foram os maiores aprendizados, Aline, que você teve ao longo dessa carreira? Porque ser empreendedor no mercado de saúde não é fácil, né? Em todos os mercados, mas no mercado de saúde principalmente, quem vai para a área da saúde, eu acho que estuda muito mais para ser um cientista, para desenvolver, para poder aplicar a técnica, né, aquela coisa bem acadêmica, do que para ser um empreendedor, né? Você vê médicos, por exemplo, que estudam muitos anos e que não entendem de negócio. Tem uma clínica, mas não sabe fazer gestão da clínica, não sabe fazer a clínica crescer. E aí, assim, o que você aprendeu ao longo dessa caminhada? Que dica que você queria trazer aqui para a mesa, para quem é da área da saúde, de repente, mas está perdido e não sabe como trabalhar, ou como ganhar dinheiro, ou como estruturar a tua profissão ou o teu negócio? O que você pode trazer, assim, de visão? Nós realmente não aprendemos a empreender e nem fazer negócios na faculdade. A gente aprende a fazer fisioterapia. E olha lá, né? Porque tem coisas que eu nem aprendi na faculdade, aprendi depois, né? Na prática. O que eu falo assim, nós temos que investir nessas skills que a gente não tem, do negócio, principalmente. Então, eu não falava sobre negócios, eu não lia sobre negócios, eu não via pessoas falando sobre isso, porque na minha percepção eu preciso ser muito boa no meu trabalho, como físio, então, tecnicamente. Mas eu entendi que só isso não daria. Então, eu teria que trabalhar a parte de marketing, eu teria que aprender sobre marketing, eu teria que aprender sobre negócios, agora eu tenho estudado mais sobre liderança, sobre equipe, coisas que eu quero tentar chegar com a equipe já mais estruturada na minha cabeça. Então, a primeira coisa é estudar sobre isso e investir em mentorias, que eu acredito, eu amo. Faria várias, assim, faria sempre uma cada mês, mas eu sei que a gente precisa ir devagar, porque eu acredito, eu acredito muito nisso, ajuda muito. Legal. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui na mesa comigo. Claro que a resposta é muito pessoal, não tem uma resposta certa para ela, mas queria entender, assim, para você, Aline, hoje, o que é sucesso? Né? O que define sucesso na tua vida?
E quais são os seus planos para os próximos anos? O que você quer daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como é que você está criando a sua trajetória para o futuro? Para mim, sucesso é o que eu tenho hoje, né? Ainda não financeiramente, mas sucesso de eu buscar meus filhos na escola. Né, depois de tudo que eu vivi, assim, de ficar longe deles. Então, levá-los na escola, buscar, ou igual ontem, eu pude remanejar minha agenda para levá-los no médico, ter esse tempo. Eu, Aline, vejo isso como um grande sucesso. Eu consigo ter essa liberdade, porque antes eu não tinha. Porém, eu sei que o sucesso também vai muito além disso. Então, daqui 5 anos, eu quero ter uma equipe. Daqui 10 anos, uma clínica referência em fisioterapia pélvica. Igual nós temos hoje a IMOT, que é referência em ortopedia. Então, ter uma clínica referência em fisioterapia pélvica em Mogi das Cruzes e região, que realmente não tenha só físio, tenha médicos que estão alinhados com o que eu acredito, que tenham psicólogos, porque a parte sexual a gente precisa muito do apoio deles, que tenha uma equipe multidisciplinar. Então é isso que eu desejo. Eu acredito que isso também vai ser sucesso. Mas hoje, dentro do que eu tento pensar em tudo que eu já passei, sabe? E a ver hoje o meu copo cheio, que eu olho para meus filhos e posso ter esse tempo. Posso ter um tempo com meu marido, num café da tarde, e isso não vai impactar na minha gestão, não vai impactar no que eu ganho. Porque eu tenho uma hora clínica que dá para eu fazer isso, sabe? Então, hoje eu vejo isso como sucesso. Legal, muito bom. Bom, vamos lá. Você falou bastante sobre mentoria, né? Que você gosta de mentoria, o quanto a mentora foi importante na tua trajetória, na tua virada de chave, nesse novo caminho que você começou a traçar. E aí, queria entender um pouquinho como está sendo a experiência do The Business Class para você, né? Quais fichas estão caindo? O que está mudando na tua vida, na tua percepção, na tua forma de enxergar um negócio, na tua forma de modelar um negócio? Conta um pouquinho para quem está nos ouvindo como está sendo essa experiência. A primeira aula eu falei assim, eu sou empreendedora. Preciso virar empresária. Porque é difícil pensar que eu sou empresária sendo uma pessoa só, né? Então, não tem um negócio de várias pessoas gerenciando. Então, eu falo, tá, sou empreendedora. Mas comecei a olhar pro meu negócio mais como empresária, né? A tentar mudar esse mindset. Tipo, vou ser empresária e não ser empreendedora. E no segundo, que foi sobre marketing, minha cabeça explodiu, né? Porque na nossa percepção hoje, marketing é Instagram, né? E aí você vê um negócio além do Instagram, me deu tanto insight, tanta coisa. Eu falei, posso fazer isso, né? Você tinha falado algumas coisas pra mim que ficou borbulhando na minha cabeça também, no sentido de, tipo, divulgar em TV, essas coisas. Então, assim, tá dando tanta ideia que às vezes até é difícil de administrar, de tanta ideia que dá. Mas tá sendo enriquecedor, assim, de verdade. Eu não esperava. Né? A gente vê assim, várias mentorias, porque a mentoria que eu tive a primeira foi mais sobre fisioterapia. Tinha sobre negócios, né? Tinha módulos sobre negócio, mas não era tão aprofundado quanto que de fato o que é. Eu nunca tinha estudado o que era marketing de verdade. A gente só vê a galera falando que é social media, falando que é marketing, né? Mas não é sobre isso. Então, eu estou enxergando o negócio com uma outra maneira. E estou tendo a oportunidade de, quando eu tiver um negócio maior, eu já chegar preparada, né? Porque acho que às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho um negócio, agora eu vou me especializar. Aí a gente está tendo a oportunidade, eu principalmente, de conseguir organizar tudo isso para quando eu tiver a minha equipe, eu já estou com tudo isso muito organizado, né? Isso é muito legal. Eu sempre falo que, assim, o que muda o jogo da vida da gente é a visão que a gente tem perante o contexto que a gente está inserido, né? Então, muitas vezes o empreendedor ele não consegue ir para o próximo passo ou ir para o próximo nível porque ele não tem a visão do que fazer, né? Então, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não sabe o que fazer para poder chegar lá. E aí a única forma da gente aprender é buscando conhecimento. Então, esse ponto que você trouxe aqui na mesa, que é a educação, né? Buscar livro, buscar leitura, buscar mentoria, buscar alguém que possa te trazer uma clareza, trazer uma visão sobre aquilo, é o que vai mudar o jogo, é o que vai trazer para você a clareza do próximo passo, clareza da virada, né? Para onde eu vou? Porque errar faz parte, né? E a gente vai mais errar do que acertar. O ponto é a capacidade que você tem de errar com previsibilidade. De você falar, opa, vou realizar tal ação, tem uma margem de erro, está calculada, se der ruim eu vou para cá, se der bom eu vou para cá, e ter uma rede de apoio. Esse ponto que você trouxe também é um ponto muito importante, que é assim, o quanto os empreendedores eles são solitários,
né? E o quanto é difícil você tomar uma decisão quando você está dentro do problema. Então, quando eu abri a minha empresa, eu era sozinho também, né? Na verdade, a minha esposa sempre foi minha sócia, mas ela atuava numa outra empresa, então ela não estava full time na empresa comigo. E eu tinha que tomar decisões, eu tinha que pensar em soluções para o negócio, que eu falava, cara, quem pode me ajudar? E não tinha ninguém, né? Então, a decisão... E outra coisa, o mundo dos negócios, ele te obriga a tomar decisões rápidas. Então, tinha que ser rápido e não tinha ajuda aos universitários, não tinha, vira uma carta aí, eu vou ver o que eu posso fazer para você, igual o show do milhão. E aí você fala assim, cara, o que eu faço? E é aí que a gente se perde, né? É aí que muitos empreendedores quebram, é aí que muitos empreendedores vão para depressão ou, de repente, desfaz uma família, né? O casamento vai para água abaixo porque a pessoa não está bem, porque a pessoa não está harmonizada, equilibrada na vida dela. Os papéis da vida dela começam a perder sentido, começam a ficar completamente desproporcionais. E aí aquilo que deveria ser legal fica uma coisa muito chata, né? A vida começa a perder sentido. Então, esse ponto de você ter uma rede de apoio, eu acho que muda o jogo, né? Você sempre teve o seu esposo como um apoio, né? Acho que também isso ajuda bastante. Da mesma forma que eu tinha a Naide como o meu apoio, mas falta um apoio mais técnico, né? E aí eu acho que é o papel do mentor, né? Aquele cara que vai falar assim, olha, eu já passei por essa estrada, eu já passei por essa jornada, eu sei o que vai acontecer, né? Então deixa eu te falar, a decisão é sua, se você quiser ir nessa direção, ok, é você que vai escolher, mas eu posso te trazer uma luz, te trazer uma clareza. E um ponto legal também que você trouxe, até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o quanto o mentor ele consegue encurtar o caminho de sucesso, né? Quanto você cresceu em pouco tempo com as orientações que a mentora te deu para você montar a sua estrutura, montar a sua metodologia, montar a sua clínica. Seria muito mais difícil, muito mais demorado se você tivesse ido sozinha, né? Com certeza, porque eu já tinha ideia do que eu queria fazer, por exemplo. Eu sabia que eu precisava divulgar meu trabalho, falar com médicos, mas eu não tinha isso bem estruturado. E aí, quando eu fechei a mentoria com ela, ela trouxe uma estrutura pronta que encurtou realmente o caminho, porque aí ela falou, você vai falar assim com ele, você vai levar esse material aqui, você vai ter essa visão aqui, ó, você vai trabalhar com essa parte, você não vai trabalhar com sessão, você vai trabalhar com tratamento. Coisas que eu levaria, às vezes, 5, 6 anos, em um ano eu tinha virado, assim, a chave, realmente. Em um ano, eu olhei pra mim, já estava na minha sala, já estava com as minhas coisas, já estava criando o meu público, coisas que eu demoraria muito tempo. E, assim, ela até falava pra mim que eu tenho um perfil muito executora. Tá. Eu tenho esse perfil, né? Autoexecutor. Extremamente. Então, todo mundo que eu trabalho me dá essa característica. Deu a missão, falou, opa, vou cumprir, não, bora. Ninguém bora vai resolver. botar. Então, eu fiz assim, primeiro, o dia que ela me deu as aulas, eu engoli as aulas em 2 dias, assim. Tipo, eram várias aulas. Ela falou, ó, você tem que fazer essas aulas pra gente conversar. Terminei em 2 dias. Ela, não é possível. Eu falei, não, já terminei. Então, eu não deixei nada de fora me atrapalhar. Falei, não, porque essa semana eu quero visitar médico, então eu vou executar. E aí ela falava, o marido dela também dava mentoria da parte mais de negócio. E falava, Aline, você é muito executora. Então, tinha meninas que estavam lá às vezes 6 meses e não tinha faturado o que eu tinha faturado em 1 mês. Olha só. Porque eu falei, não, eu vou executar e eu vou fazer. E eu sou assim, então é bom e é ruim. É bom porque você realmente faz o que tem pra fazer, só que é ruim porque também você fica ali focada demais naquilo, né? Mas encurtou meu caminho de uma maneira, assim, impressionante. Assim, eu sou muito grata por isso. Depois fui aumentando a rede, né? Fazendo outros cursos, entendendo de outras maneiras. Até agora eu queria entrar em outra mentoria que era específica para fisioterapia. Aí eu falei com o Diego. Aí o Diego falou, não, espera, né? Termina a nossa aqui, digere o que tem. Aí eu falei, não, realmente. Depois pensei melhor, falei, não, ele tem razão. Vou digerir aqui, porque vai ter tanta coisa, tanta ideia, mas eu sou executora. Então, se vocês mandarem eu fazer alguma coisa, eu vou fazer exatamente aquilo que vocês mandaram. Não, eu acho também, eu, ao longo da minha vida, eu passei por muitos processos de mentorias também. E eu acho que tem algumas escolhas que a gente tem que fazer, que há momentos da vida que você tem que optar por mentorias técnicas para você desenvolver habilidades profissionais. E há momentos que você tem que optar por mentorias empresariais. Porque se você tem
muita técnica, mas não desenvolve o lado empresarial, você também não ganha dinheiro. Se você desenvolve o lado empresarial, mas não desenvolve a técnica, você não tem um produto de qualidade para poder se manter no mercado e para poder crescer. Então, acho que tem que dosar essas duas partes. Quando por você já estar no mercado há algum tempo, por você já ter experiência, por você já ter uma clínica que está se consolidando, talvez a tua principal alavancagem agora seja no empresarial e não em mais uma mentoria ou em mais um curso voltado para a fisioterapia. Sim. Mas quando alavancar essa parte empresarial, aí sim, tem que voltar para outras mentorias e falar, opa, agora eu quero aprender coisas novas. O mercado vai crescendo, o mercado vai inovando, a medicina, né, vai surgindo novas possibilidades, ferramentas e tal, e aí você volta para a mentoria, que é a mentoria voltada ali para o business de vocês. Mas eu acho que é isso. E aí um ponto que eu queria entender com você também é assim, ao longo dessa caminhada toda, sempre pensando que a gente tem pessoas que estão nos assistindo que estão passando por esse momento de vida, como é que foi lidar com frustração? Como é que foi lidar com o desafio de não saiu como eu esperava, não deu certo da forma que eu imaginava, e como é que foi ver os primeiros resultados acontecendo também e falar, putz, isso aqui funcionou, isso aqui eu acho que vai começar a vingar, isso aqui eu acho que vai começar a dar dinheiro. Porque você tem uma história muito parecida com a minha, assim, a gente começou do zero. Quando eu comecei literalmente do zero, tinha um cliente, mais nada. Eu fiquei 2 anos da minha vida trabalhando sem prolabore, sem receber salário, tudo que entrava eu retroalimentava a empresa e tal. E como é que foi lidar com esse processo, assim, para você? Eu lido até hoje meio com a frustração, porque, assim, nem todo mundo fecha comigo, né? Uhum. Então, é uma frustração, às vezes, se você fecha 10, aí um que não fecha fala assim, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Não, será que eu falei algo que não agradou? Mas Sim. A gente, às vezes, não entende que a pessoa não estava no processo ali, né? Não estava no momento dela. Uhum. Então, eu ficava muito triste antes, no começo, porque não foi o primeiro tratamento que eu fechei de cara, né? Eu tive que aprender a vender aquilo, né? Porque, é igual eu falei, vem de uma cultura que fisioterapia é por sessão. Você vai lá, faz e paga. Uhum. De repente, eu entro com uma cultura que não. Vamos fechar um tratamento de 3 meses, você vai fechar o valor comigo aqui e vamos ter um acompanhamento. E a pessoa olha, se assusta, fala, nossa, nunca vi uma fisioterapia assim. Uhum. Então, eu não vendi da primeira vez. Aí eu já fiquei, nossa, será que isso aqui vai dar certo? Meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? E eu vou contar uma coisa que eu não contei. A mentoria que eu paguei era um valor que eu e o Matheus tinha guardado de reserva de emergência nossa. E aí o Matheus falou, você tem certeza que você quer fazer? Eu falei, tenho. Ele falou, então vamos pegar tudo e vamos investir nisso. E aí eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade. Era a nossa all-in reserva. Total, né? Colocou as fichas na mesa Coloquei, e falou, ele falou cara, assim, você acha que isso vai mudar a sua vida? Eu falei, acho que vai, amor. Aí ele falou, então bora. Então, como sempre, ele sempre me apoiou, né? E a gente pegou todas as nossas reservas. Loucura, assim. E eu paguei a mentoria. Quer dizer, tinha tudo pra dar certo, mas poderia dar errado. Tudo errado. E aí você falou, puta, agora eu vou ter que voltar do zero e começar de novo Mas eu não tenho medo. Assim, nunca tive. Então, eu sempre tive muita força de vontade e falar, eu vou trabalhar e vai dar certo. Se der errado, eu volto de onde eu tava. Porque tá tudo bem. Ninguém tá me apoiando aqui financeiramente. É tudo, né, a gente que tá ali trabalhando. Tá construindo, tá fazendo acontecer, né? Exatamente. Esse ponto que você falou é um ponto muito importante. Porque, assim, o empreendedor, ele tem que arriscar, né? Então, a nossa vida, em alguns momentos, a gente tem que dar o win, a gente tem que falar, cara, porque tem uma coisa que a gente tem que eu chamo de faro, de sensibilidade, né? Você teve esse faro de falar, cara, esse curso vai mudar minha vida, essa mentoria vai mudar minha vida, eu vou fazer isso, eu vou aprender, eu vou entender como é que essa roda gira, eu vou começar a aplicar e vai dar bom. E se não der bom logo de cara, eu vou fazer dar bom. Eu vou aprender a fazer dar bom. Enquanto não der, eu não vou desistir. E eu acho que é esse o impulso que faz o empreendedor dar certo, sobreviver no mercado. O ponto que a gente trata muito na mentoria, que eu acho que é importante, que eu acho que é o momento que você está na sua fase de vida também, é que assim, chega uma hora que o empreendedor ele bate no teto. E aí ele fala, bom, cresci até aqui, daqui eu não vou mais, a não ser que eu mude a minha visão. E aí é nesse processo de eu tenho que mudar a minha visão que você vai virar um empresário. Que é como é que eu vou pensar diferente para poder passar do teto, para poder estourar a bolha, para poder crescer ainda mais, para poder fazer o meu negócio ser ainda mais lucrativo. Então, como empreendedora, talvez você, muito provavelmente, não vai ter essa clínica que você deseja, mas como empresária você vai. Sim. Então, no momento que você mudar esse mindset, que você já vem mudando, aí você vai falar, pô,
essa clínica grande, com médicos, com psicólogos, com outros profissionais, está muito mais fácil de virar realidade do que estava lá atrás. Porque eu começo a pensar de uma maneira diferente e, assim, o pensamento, a visão, né? Ela vai modelar o teu comportamento e o teu comportamento vai modelar o teu resultado. Então, para ter um resultado diferente, para crescer de fato, precisa modelar a visão. Se não modela a visão, nada acontece. Sim. Então, acho que esse é um ponto bem importante para quem está nos ouvindo, porque é aí que você começa a entender como é que os empresários jogam o jogo, né? E um ponto que o empresário ele tem muito, e aí você traz isso na sua narrativa, na sua vivência, que assim, o empresário, além dele arriscar, ele é aquele cara que ele acredita, né? Ele arrisca com coragem, né? Ele fala, não, vamos para cima, eu vou fazer isso aqui dar certo. Então, ele tem esse impulso, né? E foi o que você fez, assim, né? No momento que você conversa com sua esposa e fala, cara, vamos pegar a economia, vamos colocar na mesa e vai dar bom, é isso, é acreditar e fazer acontecer. E dá certo, né? Porque quando você trabalha com vontade, com amor, com propósito, naturalmente as coisas acontecem, né? Como é que você lida com propósito? O que é propósito para você? E como é que você foi construindo essas narrativas, essas escolhas na tua vida para poder chegar naquilo que você acreditava, naquilo que você sonhava? Bom, o propósito hoje da minha vida é cuidar de pessoas, né? Tá. Eu falo pessoas, né? Já teve um tempo que foi mulheres, mas eu entendi que eu tinha que abranger isso para os homens também, muito mais mulheres, mas meu propósito hoje é trazer esse bem-estar para as pessoas. É meu propósito de vida. Hoje, numa consulta, muitos anos de dor a paciente, ela chorou na maca. Eu não acredito que eu tô sem dor. Então, isso pra mim é gratificante. Isso é propósito de vida. Mas às vezes fala assim, mas é uma coisa supérflua. Não é, porque... Não. Só quem tem a dor sabe, né? Sexo, às vezes fala assim, mas sexo, né? Tudo... Mas é uma atividade de vida diária, né? Como tomar banho, como comer. E aí ela tá ali debilitada. E ela chorou. Então ela tava anos, já tinha passado em médico, já tinha passado em 1 milhão de profissionais e nenhum tinha resolvido. Então faz 2 semanas que ela não tem dor. Que era dor, não era só na hora do sexo, era dor o tempo inteiro. Uma ardência, uma dor horrível. E eu falei, é isso, Deus. Eu tô bem cansada essa semana, porque eu atendi muito essa semana. E é isso que você falou, chega no teto ali. Eu tô dentro do máximo que eu consigo atender, não tenho mais mão pra isso. Mas aí a hora que ela chora ali e toda a recompensa. Todo o cansaço cai para água abaixo. Você fala assim, pô, eu cumpri a minha missão. Vale a pena, né? E vale a pena investir, vale a pena se tornar melhor. Eu me considero melhor hoje no que eu faço. Então vale a pena fazer isso que eu tô fazendo, porque eu tô mudando vidas, né? Então é o meu propósito. E eu tive que entender esse propósito para eu poder arriscar. Porque eu falei, o que eu vou ganhar arriscando tudo isso? Eu vou ganhar prestígio? Não, nem sempre. Demora ainda, né? Não sou reconhecida ainda por muitas coisas, mas pelo menos eu sei que quando a paciente dou alta para ela, é muito mais importante quando eu fecho o tratamento. Porque eu gosto de dar alta, eu gosto de olhar para a paciente e falar, você está de alta. Você pode ir embora, que tá tudo bem agora. Tipo... Eu não sei nem explicar qual é a sensação, sabe? Porque fechar tratamento qualquer pessoa fecha. Agora, você dar alta pra uma pessoa curada daquilo que ela tinha, isso é propósito de vida pra mim. Nossa, isso é incrível. Parabéns. Lindo. Obrigada. Muito lindo. Normalmente, um tratamento demora meses, demora anos. Eu sei que cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, mas em média, como funciona? Em média, 2 meses. É rápido? Jura que é rápido assim? É rápido por conta da técnica que eu utilizo. Nossa, a pessoa tem, 50 anos, tem 30 anos que ela tá com dor, em 2 meses ela resolve? A técnica que eu trabalho é de liberação miofacial. Basicamente, todas essas disfunções vêm de tensões da fáscia, do músculo. Tá. E o que a gente vê por aí? Muita questão de fortalecimento, de contrair e relaxar, pompoarismo, tudo. E essa metodologia que eu fui atrás, que eu tenho a certificação, ela vem contra tudo isso. E a gente tem resultados muito grandes sobre isso. Então, ainda é uma coisa que está vindo aos poucos, não é todo mundo que sabe, né? São 300 fisioterapeutas no Brasil todo que tem. Caramba! Então, quando a gente vai lá e solta essa musculatura, 80% do problema está resolvido. Claro que eu tenho alguma outra paciente que fica ali 3, 4 meses, mas não mais que isso. Não mais que isso. Que legal.
É rápido até. Não é uma coisa... Não, super rápido. Não é uma coisa de anos. E aí também a gente quebra outro paradigma, que a fisioterapia era para sempre. Que É. a fisioterapia é a vida toda. A gente aprende isso na faculdade. A fisioterapia é paliativo. Não é. A fisioterapia, ela só está sendo divulgada de forma errada. Na verdade, assim, a visão que eu acho que a maioria das pessoas tem é que, assim, a fisioterapia não resolve, mas ajuda a melhorar. Exato. Né? Então, assim, não resolve, não vai. A dorzinha vai ficar para sempre. Sim. Mas ela alivia. E, na verdade, não necessariamente, né? Não. Depende de cada caso, de cada situação e etc. Exato. Muito legal, boa visão. Bom, vamos lá. A gente tem uma dinâmica do livro aqui na nossa mesa, que é o quê? A gente pede para a nossa convidada trazer um livro para nós, de presente. Que seja um livro que tenha marcado a vida dela, a trajetória dela, algo que ela leu e que fez muito sentido e que ela gostaria de trazer como dica de leitura para quem está nos ouvindo aqui também. Eu queria pedir para a Aline falar qual livro ela escolheu e por que ela escolheu esse livro e por que esse livro é tão importante para ela e por que ela dá essa dica de leitura para nós. Você quer abrir primeiro? Abro, vamos lá, vai ser um prazer. Aí você abre e eu falo. O que mudou, assim? Vamos lá. Acredito que você conheça. Olha, conheço Os Segredos Você da Mente fez. Milionária. Super livro, super legal. Diga pra nós como que esse livro chegou na tua vida e o que ele fez de mudança aqui pra você. Óbvio que chegou através de uma mentoria. Na verdade, foi uma consultoria que nós fizemos com uma pessoa de finanças. Tá. E ele nos presenteou com esse livro. E aí eu demorei pra ler, né? Fiquei, será que eu leio? Eu ainda não estava nessa fase da minha vida, né, profissional. Então, eu não tinha mudado a chave ainda, né, da questão financeira. Porque eu realmente trouxe pra minha vida que vou ser fisioterapeuta, vou ganhar razoável, vou viver na mediocridade. Tá. Eu pensava nisso. E esse livro, ele tirou as minhas crenças, né? Porque ele fala sobre isso, sobre crenças limitantes que a gente tem sobre o dinheiro. E que vem lá da nossa infância. Então, quando a mãe falava assim, dinheiro não dá em árvore, você não é todo mundo, você acha que eu sou rica... Todas essas coisas traz uma questão de escassez pra gente. Então eu falava muito até pro Matheus, você não tem vontade de ser rica, Matheus? Eu tenho vontade de fazer aqui o que eu amo, sempre amei fisioterapia. Vou fazer minha fisioterapia aqui, vou ajudar as pessoas e tá tudo bem. E ele ficava indignado, ele falava, Aline, mas você tem um potencial tão grande e tudo. E aí quando eu li esse livro, eu entendi que eu precisava fazer o dinheiro, eu não precisava ser inimiga do dinheiro, eu precisava ser amiga dele. E que se eu soubesse administrar, porque eu não é ainda é uma skill que eu preciso... É um calcanhar de Aquiles ali. Ainda por questões mesmo familiares. Tá. De ter visto um pai muito irresponsável com dinheiro, fazendo coisas erradas, e aí e aí ele fala também sobre isso, como a infância influencia na sua forma de ver o dinheiro, de como o dinheiro tem que trabalhar para você, de como as pessoas milionárias enxergam o dinheiro. Então, isso foi mudando a minha visão, porque aí eu fui ler, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, né, comecei a vender os tratamentos e a ganhar valores que eu falava, gente, eu não ganhava, tipo, um tratamento que eu ganhava no mês, assim. E aí eu fui ler ele e eu falei, é isso então, os milionários, eles vão pensar de forma diferente, eles vão dividir os valores ali, eles vão usar tudo. Então, foi isso, ele mudou a minha percepção de dinheiro e eu comecei a olhar e falar, tá tudo bem se eu quiser ser rica, mas eu achava que era errado. Achava que, tipo, não posso falar que eu quero ser rica. Isso aí é uma presunção da minha parte, sabe? E é muito legal isso que você está trazendo para a mesa, porque, assim, tem muitas pessoas que têm medo de cobrar. Então, assim, você investe uma grana na sua formação, em livros, em capacitação, em mentoria e tal. E aí, quando você senta frente a frente com o cliente, você tem medo de cobrar. Né? Isso é dogma, isso é crença limitante, isso é uma visão errada. Né? E aí, livros como esse... despertam essa visão, essa virada de chave de falar, opa, peraí, cara, eu tenho o direito de cobrar bem pelo meu trabalho. Porque o meu trabalho tem valor, o meu trabalho vai fazer sentido para a pessoa. E outra coisa, o que é barato para mim é caro para a pessoa, o que é caro para a pessoa pode ser barato para mim. Exato. Né? Às vezes você está cobrando um preço que na sua cabeça é uma fortuna, para a pessoa, ok, beleza, tá aqui, ó, tá pago, vamos embora, resolvido. Né? Então isso é muito importante porque tem muita gente, eu converso com muito empreendedor que, cara, vende errado. Né? Vende errado e quando você fala assim, cara, aumenta o preço, né? Cobra mais caro, a pessoa se coloca numa situação de não posso, né? Não posso fazer isso, eu não vou vender, as pessoas não vão querer comprar. Fala, pô, mas você nem tentou, cara, tenta, põe na mesa, vê como é que é.
E essa relação com o dinheiro é uma coisa que muda o jogo, porque o empreendedor que tem uma relação ruim com o dinheiro, ele não cresce. Ele troca dinheiro. Então ele fica no alto e baixo, ele cresce, diminui, ele faz dinheiro, mas ele não vê dinheiro, que acontece com muita gente, né? Tem muita gente que vende, e você fala, pô, mas você tá bem, puta, não sobra dinheiro, cara. Eu vendo, pago, no final do mês e não sobra dinheiro. Mas é porque é a visão, né? Não só a administração, que é importante, né? Você saber separar as coisas, mas a visão que você tem em relação ao dinheiro. Então é uma super dica de leitura aí. Porque ele fala muito, até a última coisa que ele fala assim, você não está vendendo uma sessão, você está vendendo a sua hora de conhecimento. Sim. Então, isso também destravou bastante, porque, eu tinha lá investido na mentoria. Aí eu fiz uma formação dessa técnica que eu falei, que R$25 mil. Falei, cara, tá, então... Isso naquela época, né? Se hoje já é muito dinheiro, imagina naquela época. Exato, aí eu falo, tá, e aí, agora? Eu vou chegar e vou falar pro paciente, não, é R$100 minha sessão? Não faz sentido. Não dá valor. Inclusive, desde que a gente começou a mentoria, eu já aumentei o meu valor. Ó, que legal. Porque eu já fui entendendo ali o que eu podia fazer. Eu já tinha pego umas dicas com o Diego. Ainda não cheguei no valor que eu quero, porque eu acredito que dá pra gente melhorar isso. Só que já tenho pensado de outras formas pra melhorar, porque eu falo, não, eu tenho valor. Eu posso oferecer isso, porque é um valor que eu tenho. Não é só um preço, é um valor. E é aquilo que você falou mesmo. Às vezes o paciente chega e fala, é só isso? Tipo, você fala, nossa... vai ser mó caro, a pessoa vai ficar... A pessoa, não, tá bom, tá aqui e tal. Tá tudo bem. Aí você pensa até assim, nossa, se eu tivesse cobrado mais, ela pagava. Total. E é frustrante, né? Você fala assim, puta, eu podia ter feito uma super venda aqui e não consegui fazer. Mas tem um ponto aí que você falou também, que assim, tem muito empreendedor que tem vergonha de vender, né? Então, ele não se coloca na cadeira do vendedor. E isso é um grande erro, porque assim, independentemente da sua profissão, se você é um empreendedor ou não, cara, todos nós somos vendedores. Né? Desde que a gente nasce, você tem que chorar para mamar, né? Você tem que saber conquistar a sua esposa, você tem que saber conquistar os seus amigos. Então, a gente está se vendendo o tempo todo. A gente está vendendo a nossa energia, está vendendo a nossa forma de pensar, está vendendo o nosso jeito de ser. Quando você entende isso e você consegue colocar isso em prática dentro do seu trabalho, você muda o jogo. Agora, tem pessoas que se limitam. E aí não conseguem se enxergar como vendedores. E é tão gostoso vender. Cara, eu adoro quando eu posso sentar com o cliente, mostrar o que eu faço, como é que eu faço, quais são os meus diferenciais, o que eu posso mudar no jogo do negócio dele. Isso me dá muito prazer, assim, é uma coisa que eu gosto muito. E eu acho que quando os empreendedores aprendem a fazer isso, cara, muda o jogo, né? Por quê? Porque daí você começa a entregar experiência. Você não está entregando só um produto ou só um serviço. Você está criando toda uma experiência para você e para a pessoa, né? Conectando tudo isso e dando sentido para tudo isso. Acho que isso é uma coisa muito legal. Próxima aula a gente vai falar sobre vendas. E aí eu acho que vai ter uns insights bacanas aí. Vai ser bem bacana. Bom, para a gente finalizar aqui, Aline, eu queria que você, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, esse podcast vai ficar no YouTube, no Spotify... vai ter vários cortes rodando pela internet, muitas pessoas vão poder nos assistir em diferentes momentos da vida. Temos empreendedores nos assistindo, temos empresários, temos pessoas que estão perdidas, buscando um caminho, temos pessoas que já estão no caminho, mas que estão buscando outras direções, ou de repente escalando ainda mais os seus negócios. Que mensagem a Aline, que passou por toda essa trajetória, né, de profissional autônoma, virou empreendedora, agora está virando uma empresária, participando de mentorias, aumentando o seu consultório, cobrando mais pelo seu serviço, entregando mais experiência para os seus clientes. Que mensagem você poderia deixar para essas pessoas que estão nos ouvindo e que, de repente, precisam de uma palavra, precisam de um sentimento, precisam de uma visão que possa ajudá-las a mudar o jogo, que possa ajudá-las a virar uma chave e seguir um outro caminho, aí, uma outra direção na sua vida? Bom, confia em você. Confia em Deus, confia em você, confia no seu trabalho. E aquela frase, né, o trabalho devolve. Ele devolve de fato. Não tenha medo, né? O medo faz parte, ele é inclusive uma defesa da nossa vida. Mas a gente tem que, às vezes, ir com medo mesmo. Tem que arriscar, principalmente arriscar. Porque se a gente permanece sempre na mesma coisa, a gente não vai mudar de nível. A gente não vai mudar. Invista em educação, invista em aprender, respeite as pessoas, faça um bom trabalho, que o trabalho vai devolver tudo isso, com certeza. Show de bola.
Sabe as palavras. Bom, para a gente poder finalizar aqui, eu queria pedir para a nossa produção, a nossa japa nipônica, a nossa super Mari, que nos ajuda aqui no nosso backstage. Mari, por favor, vamos dar o nosso presente aqui para a nossa convidada. Obrigada, viu? Obrigada. Temos aqui o nosso troféu da primeira temporada para você colocar lá no seu espaço, na sua clínica, para poder decorar. De vocês lá, tá? Que show! E um super mimo aí, um chocolate para adoçar ainda mais a tua vida. Amei, obrigada. Aline, obrigado. Queria dizer que é um prazer imenso ter você na mentoria, você e seu esposo. Eu venho acompanhando, a gente não se conhecia até então, a gente se conheceu na mentoria, mas eu venho acompanhando o quanto vocês estão absorvendo, o quanto vocês estão tentando colocar em prática, né, desenvolvendo ali, desabrochando para esse novo olhar, que é o olhar empresarial. E desejo muito sucesso na sua caminhada, que vocês possam crescer. Quero ver a tua clínica linda, enorme. Quero participar lá do coquetel de lançamento. Vamos brindar, vamos celebrar. Tenho certeza que em breve isso vai acontecer, se Deus quiser. É aquilo que você mesmo falou, quem trabalha alcança. E você trabalha muito como auto-executora, você vai alcançar, tenho certeza disso. E queria pedir para vocês não deixarem de curtir as nossas redes sociais. Temos aqui o podcast, a rede social da Grande Virada, também temos a nossa rede social do The Business Class. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso programa de mentoria, entra no nosso site, chama a gente aqui no direct, chama no WhatsApp. Vai ser um prazer poder apresentar um pouco do nosso programa, o quanto a gente pode evoluir juntos, crescer juntos, porque assim como a Aline falou, quando você tem um mentor, tudo fica mais fácil, a gente encurta o caminho de sucesso e a gente consegue chegar em lugares que muitas vezes a gente achava que era impossível para nós. Então, esse é o nosso propósito, né? Subir os nossos mentorados de nível, a gente poder crescer juntos, a gente fazer a lei da prosperidade circular e a gente ser felizes nos caminhos e nas escolhas que a gente escolheu para a nossa vida. Tamo junto, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente. Obrigado por estar com a gente nesse podcast. E a gente se vê. É isso aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.